Momento de oração. Queridos, vamos orar, vamos à presença do Senhor Jesus, mas antes quero deixar para sua meditação o que nos diz a palavra de Deus no livro segundo escreveu Marcos, no capítulo 3. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se o curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da natureza e da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. O texto de Marcos nos conta a história deste homem que não é revelado o seu nome, não diz o seu nome. Alguns personagens bíblicos que você tem o seu nome escrito, né, que entra para a história, como por exemplo Bartimeu, né, o filho de Timeu, e você tem outros personagens dos quais a Bíblia revela o nome. Porém, este homem não tem o seu nome revelado, mas ele está ali naquele dia, naquele sábado, naquela reunião na sinagoga, e nem imaginava que Deus tinha um plano, tinha um propósito para a sua vida. Algumas observações a gente deve fazer para entender todo o contexto, né, dessa cura em que Jesus efetuou na vida deste homem. Em primeiro lugar, era comum, era tradição, fazia parte do cotidiano e da vida dos judeus se reunirem aos sábados, né, os homens naquela sinagoga para ouvirem os ensinamentos dos mestres. E Jesus estava presente nesta reunião neste dia. Em segundo lugar, nesta reunião haviam pessoas que tinham intenções diferentes. E geralmente isso acontece quando há um agrupamento de pessoas e as intenções geralmente são distintas. Ali estavam pessoas que queriam aprender a Torá. Ali haviam pessoas que estavam também observando. Veja que o texto de Marcos é claro, haviam pessoas observando. E havia também este homem que tinha mão ressequida, mirrada, minguada, encolhida. E havia entre eles um ensinamento, uma doutrina de que se alguém nascesse com alguma deficiência física, era esta pessoa alvo do castigo e da ira de Deus. Era consequência do pecado cometido por aquela pessoa, pelos pais daquela pessoa. Isso fica evidente quando os próprios discípulos de Jesus, ao verem um homem cego, questionaram isso a Jesus. E é que Jesus derruba essa doutrina. Porque eles perguntam: quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus diz: olha, nem uma coisa nem outra. Mas ele nasceu assim para que vocês pudessem ver hoje a manifestação do poder e da graça de Deus. Muito bem. Este homem, ele supera os olhares das pessoas naquela sociedade em que o enxergava como inferior, o enxergava como aquele que foi alvo, né, da ira de Deus pelo seu pecado.
Mas mesmo assim ele vai à sinagoga. E veja, a gente percebe pelo desenrolar da história do texto que obviamente ele não escolhe um lugar de destaque, um lugar mais à frente. Ele escolhe um lugar em que ele não queria ser visto nem incomodado por ninguém, mas a verdade é que este homem queria estar ali, queria aprender, queria ouvir a palavra. Mas ele escolhe um lugar reservado, não é? Porque imagina você conviver nessa atmosfera de olhares que te criticam, que te menosprezam, que diz que você é mais pecador do que os demais, e você carrega este trauma, você carrega este celeuma em seu coração. Aquele indivíduo certamente fazia de tudo, eu creio eu, para esconder aquele braço ressecado, para que ninguém visse, para que ninguém o condenasse, para que ninguém catucasse o outro e dissesse: olha lá, nasceu assim, ou se tornou assim porque é pecador. Mas tinha um dia reservado, tinha uma data reservada para um encontro em que aquele homem, nos seus melhores planos e projetos e desejos, jamais imaginaria. E é assim, abrindo um parêntese na nossa conversa aqui, que Deus trabalha na vida da gente. Deus planeja coisas que nós não imaginamos, nem pensamos. A Bíblia diz que assim como a terra está para o céu, assim são os caminhos, são os projetos de Deus em relação aos nossos. E os pensamentos de Deus são muito maiores, mais elevados, e são pensamentos de bênção. Muito mais do que você pede, muito mais do que você imagina, muito mais do que você sonha. Como aqueles que voltaram do cativeiro, retornando para sua casa, retornando para sua terra e dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Estávamos como os que sonham. Mas nesta manhã eu digo para você que vai além do sonho. Deus vai surpreender você para além daquilo que você sonha. E este homem jamais imaginaria que naquele dia, que naquele sábado, que naquela reunião e naquela sinagoga havia um presente de Deus para a vida dele. Imagina ele despertar pela manhã, já ter aquele compromisso de dizer: eu vou sim à sinagoga, eu vou sim aprender, e espero que ninguém me veja, espero que não haja nenhum acusador, porque na vida é assim, a gente encontra mais acusadores do que aqueles que querem o seu bem, o nosso bem. E é assim, não é para sentar e chorar, é para continuar a jornada. Não é para se acovardar, não é para se trancar dentro de casa, se enclausurar, entrar em depressão e fazer como Elias fez, pedir para si a morte. Não. Com Jesus a gente enfrenta, a gente salta montanhas. Com Jesus a gente atravessa os desertos. Com Deus é como disse o salmista Davi: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta, eu tenho tudo. Se um exército me cerca, eu tenho Deus, é maior do que o exército. Se eu tenho um deserto à minha frente, mas eu tenho um Deus que é maior do que o deserto, que faz jorrar água de rocha. Se tem um Saul me perseguindo, Deus é aquele que move reinos e estabelece reinos, que muda os tempos e as estações. Saul que se cuide. Se Saul bem entendesse, Saul é que tinha medo de Davi, deveria ter medo de Davi, porque quem está com Deus, embora esteja muitas vezes se encontre sozinho, mas se Deus está com você, você é maioria sempre.
Jonatas disse ao seu escudeiro, ao seu pajem de armas: não importa se com muitos ou com poucos, quando Deus quer dar vitória. Não importa se eu tenho um grande exército, se eu tenho uma armadura, se eu tenho os melhores equipamentos de guerra, ou se eu não tenho nada, ou se eu tenho uma funda e uma pedra. Se Deus é comigo, eu sempre serei maioria, e eles que se cuidem e corram, porque Deus está conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele homem desperta e coloca na sua mente de que ele iria para aquela reunião. Pudesse ter o obstáculo que tivesse, os olhares que tivessem, as condenações, os apontamentos, mas ele enfrenta todos esses obstáculos, queridos. Muitas vezes, e na maioria das vezes, o milagre só acontece quando eu tomo uma atitude. Deus é poderoso para fazer. Deus não tem limitações. Mas para o milagre acontecer, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso contribuir para que o milagre aconteça. Se Zaqueu não tivesse subido naquela árvore, o milagre não aconteceria. Se o leproso não fosse aos pés de Jesus e prostrando dissesse: se queres pode me curar, ele não seria curado. Se o centurião não fosse atrás de Jesus para que seu servo fosse curado, ele não receberia cura. Se Jairo não corresse atrás de Jesus, sua filha continuaria morta. Para que o milagre aconteça, eu preciso ter atitudes. Eu não posso ficar inerte, eu não posso ficar aqui dizendo: quando Deus quiser fazer, ele faz. Não. E o que você pode fazer para que o milagre aconteça? Se eu posso bater na porta, se eu posso procurar, se eu posso sair. Você só vai ver a vida acontecer se você sair. Imagina se a mulher do fluxo de sangue dissesse: mas eu já estou fraca, 12 anos perdendo sangue, não é brincadeira. Estou aqui pálida, sem força, sem energia. Mas o milagre extraordinário aconteceu na vida dela porque ela tomou a atitude de ir. E ela disse: se tão somente eu tocar em suas vestes, serei curada. E foi isso que aconteceu. Precisamos tomar atitudes para que o milagre de Deus aconteça. A mulher viúva que procurou o homem de Deus porque não tinha azeite em casa, e os seus filhos poderiam ter sido levados para pagar aquela dívida que o seu marido havia deixado, falecido. Ele poderia ter dito: vai para casa que vai minar azeite, vai brotar azeite do chão. Não, mas ele diz: olha, tem trabalho para ser feito para que o milagre aconteça. Vai, pega as tuas vasilhas, são poucas, fala com os teus vizinhos, com as tuas vizinhas e pede panelas, vasilhas, não poucas, pede muitas. Tem o trabalho, tem o esforço para estar carregando ali vasilhas de barro com certo peso. É o esforço que nós devemos fazer, a nossa parte. E assim o milagre aconteceu. O que é que eu faço para que o milagre aconteça? Faça o que estiver em suas mãos para fazer. Davi não se ajoelha diante de Golias dizendo: ó Senhor, mata Golias, Deus, manda um raio do céu agora, pai. Poderia. Poderia. Mas o que é que ele faz? Tu vens a mim com lança e espada, mas eu irei a ti em nome do Senhor. Mas em nome do Senhor exige dele uma atitude.
Ele vai no ribeiro, pega 5 seixos e ali com sua funda joga a pedra, e a pedra é direcionada à testa do gigante, que cai, e ele elimina o gigante com a própria espada de Golias. Então veja que para que o milagre aconteça é preciso ter movimento, é preciso ter ação, é preciso ter coragem, é preciso se colocar de pé, é preciso vencer os desafios, os olhares atravessados, os dedos de condenação. Mas siga em frente, siga seu caminho. Jesus é contigo, Deus é contigo, então você é maioria, eu sou maioria. E aquele homem segue o seu caminho até a sinagoga. Senta-se no lugar onde ele não queria ser visto, mas Deus já estava vendo. Jesus já sabia o que iria acontecer naquele dia, naquele sábado. Jesus entra também na sinagoga e todos ali estavam observando, e muitos estavam observando se ele faria alguma coisa naquele sábado. A questão não era o sábado. A questão é que eles queriam, de alguma forma, pegar Jesus em algum deslize, em algum erro, para o condená-lo. Sábado era só o pretexto. Aí Jesus, pondo-se de pé, naquela reunião, e diz o texto de Marcos que, olhando em redor com indignação, Jesus estava indignado, dada a incredulidade daquelas pessoas, daqueles homens, condoendo-se da dureza do seu coração, daqueles que não queriam ver o milagre de Deus através de Jesus. Aí Jesus olha para aquele homem que não queria ser visto, mas que nem imaginava que era o dia do seu milagre. Aí olhou para ele e diz assim: vem para o meio. Ora, quem não quer ser visto, quem estava ali sentado para ninguém o observar ou incomodar, para que ninguém visse o seu bracinho ressequido, Jesus diz assim: vem para o meio, eu quero que você venha. E vir para o meio significa ser visto, ser observado. Mas se é Jesus que está chamando, venha. Se é Jesus que está dando a ordem, pode ter certeza que ele já tem o projeto pronto para ser executado em sua vida. E aquele homem obedeceu. Ele vem se dirigindo até Jesus no centro das atenções. Imagina agora os olhares de condenação. O que é que Jesus quer com esse aleijado? E o que é que Jesus vai fazer porque hoje é sábado? Jesus olha para aquele homem e diz: este braço que você não quer que ninguém veja, pega ele agora e estende, levanta esse braço. É Jesus que está mandando: levanta este braço. Isto que tem te incomodado até hoje, isto que tem te enclausurado até hoje, isto que você usa como artifício para que você tenha uma autoestima baixa, para que você não saia para a vida, para que você não abra a porta da existência e diga: eu vou encarar esta vida porque Jesus está comigo. Se eu tenho o bracinho ressequido ou não, eu vou com fé no Senhor Jesus. E aquele homem obedeceu à voz do Senhor. Levantou aquele bracinho ressecado e ele começou a ganhar sangue, tendões, carne. E à vista de todos os incrédulos que, embora estivessem na sinagoga para ouvir o ensinamento da palavra, eram incrédulos. Tem muita gente que não acredita na tua vitória, muita gente que não está acreditando no que Deus pode fazer, mas creia, se você obedecer à voz de Jesus, tomar atitude, sair, fazer a sua parte, à vista de todos eles, o milagre de Deus vai acontecer.
E eu já disse aqui algumas vezes, tem milagres que acontecem da porta da nossa casa para dentro, é só nosso, são os milagres de Deus para a gente, para nossa família. Mas tem milagres que Jesus faz questão de que ele seja visto, de que ele esteja no meio, no centro das atenções. E este era um milagre que Jesus queria que todos vissem. Porque se você já lê os evangelhos, você vai ver que sempre que Jesus curava alguém, o escritor vai dizer, mas ele pedia para que ele não dissesse nada, para que ele ficasse calado. Jesus não fazia marketing, mas este Jesus fez questão de chamar para o meio e disse a ele: estende a tua mão. Os teus acusadores, os olhares de acusação, de condenação vão cair por terra hoje. Hoje vai ser o dia do teu milagre, não importa se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. O dia do milagre é quando Deus quer. O dia do milagre é quando ele se levanta para fazer aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o remédio não pode curar, aquilo que o homem não pode determinar e fazer, ele se levanta para fazer e resolver. E aquele homem levanta o seu bracinho ressequido e ele se torna igual ao outro. Jesus está te dizendo neste momento, ele vai fazer. Quando você se dispuser a ouvir a sua voz, a se levantar daquilo que a gente chama de zona de conforto, se levante, se erga, vá. O milagre acontece quando estamos no caminho. Quando Jesus manda aqueles homens encher as talhas de pedra e levarem ao mestre-sala, foi no caminho, e quando eles iam até o mestre-sala, aquela água foi transformada em vinho. É no trajeto, é enquanto eu vou, que o milagre vai acontecendo na minha vida. Ficar parado não gera milagre. Ficar enclausurado, depressivo, não gera milagre. Ficar duvidando da palavra de Deus não gera milagre. O processo do milagre só vai acontecer quando você se colocar de pé e sair. Isso significa fé, crer no impossível, crer que o milagre não vai acontecer, ele já aconteceu, no nome santo de Jesus. E Jesus te chama para o meio, vem para o meio, e o meio é o lugar onde Jesus está. Jesus sempre é e será o centro, e ele está te chamando para o meio nesta manhã. Você entendeu a palavra? Diga amém. Pai querido, Pai amado, te louvamos e bendizemos o teu nome e te agradecemos pela tua palavra. Que possamos estar atentos a ouvir a tua voz. Ajuda-nos, abençoa-nos nesta manhã. Dá o direcionamento a cada vida, Senhor, neste dia. Os abençoe, os coloque de pé em tua presença. Pai amado, continua abençoando esta obra, continua abençoando o teu servo, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e todo o santo ministério. É o que nós humildemente te pedimos e pela fé agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém.